Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Ciência Sem Limites. O objetivo é mostrar e demonstrar as pesquisas realizadas no campus de Bauru da Unesp, especificamente hoje da Faculdade de Ciências. Ao meu lado, o professor Carlos Graeff, pertencente ao Departamento de Física da Faculdade de Ciências. Ele vai falar um pouco da sua trajetória acadêmica, suas pesquisas, cargos que ele ocupa em órgãos de fomento, além do desenvolvimento das pesquisas em seu laboratório. Professor Graeff, fale-me um pouco, ou fale para nós, da sua trajetória acadêmica. Pelo que nós sabemos, o senhor veio da Universidade de São Paulo para a Unesp. Isso. Conte um pouco sobre isso. É um prazer participar do programa. É sempre bom a gente fazer um pouco da divulgação do que a gente faz em pesquisa, e pós-graduação, ensino, de maneira geral. O senhor é formado em quê? Eu sou formado em Física, no Instituto de Física Gleb Vatagen, da Unicamp. Lá eu fiz graduação, mestrado e doutorado entre 1986 e 94. Então, eu fiz a graduação em bacharelado em Física, e logo em seguida fiz um mestrado no Departamento de Física Aplicada, trabalhando no grupo de conversão fotovoltaica com o professor Ivan Chamboleron. E naquela época o que a gente estava pesquisando eram semicondutores inorgânicos, chamados semicondutores amorfos, para justamente desenvolver as chamadas células solares de segunda geração. Na época eu trabalhei com o germânio amorfo, ligas de silício germânio amorfo, porque um dos problemas desse material, e por isso que ele, apesar de ser usado, tem algumas dificuldades de seu uso, é que ele tem um processo de degradação induzida por luz. Então, ao você iluminar o material, ele vai perdendo as características de conversão fotovoltaica. Então, do ponto de vista prático, as células solares vão perdendo a eficiência. Então, a gente estudou isso nesse material chamado germânio amorfo e foi uma pesquisa inédita. Então, logo depois que eu terminei a minha pós-graduação, eu fiz um estágio de pós-doutorado na Alemanha, no instituto chamado Walter Schottky, que fica na Universidade Técnica de Munique. Já era o pós-doc? Já era o pós-doc, com uma bolsa alemã de uma fundação chamada Fundação Alexander von Humboldt, que é uma fundação alemã que fornece bolsas de pós-doutorado para pesquisadores do mundo inteiro. Inclusive, tem muitos brasileiros lá, né? Muitos brasileiros. Eu sou, no momento, o presidente da chamada Associação Clube Humboldt, que são dos ex-bolsistas da Alemanha. Então, um dos objetivos desse nosso clube é para divulgar. Então, até aproveito a oportunidade para divulgar para os jovens aí que estejam interessados em fazer um pós-doutorado na Alemanha, para contactar a gente, que hoje em dia esse processo de seleção é feito pela CAPES. Eu vou estar no comitê de seleção dos bolsistas. Agora, o que atrapalha muito seria o idioma, ou com o inglês ele consegue perfeitamente? Então, a dificuldade sempre é no Brasil, de maneira geral, que infelizmente nós temos esse déficit na educação de línguas estrangeiras. Então, inglês seria suficiente, geralmente, para a maior parte dos pós-docs, a não ser que a pessoa vá trabalhar com linguística, então ela precisa saber alemão em boa quantidade, em boa qualidade, né? Bom, então só continuando a trajetória para a gente... Perfeito. Pra gente da Alemanha, continuar. Então, voltou? Da Alemanha, assim que eu terminei meu pós-doc, eu prestei um concurso no departamento, naquela época era de Física, Geologia e Matemática, na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E lá, então, eu comecei a minha trajetória docente. Então, eu entrei em 96 até 2006, como você já mencionou, quando eu prestei aqui um concurso e vim aqui para a Unesp, campus de Bauru. O que levou o senhor a trocar a Universidade de São Paulo pela Unesp? Pois é, então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem pela trajetória, né, da USP e da Unesp. Bom,
Eu tenho uma grande admiração aqui pelo trabalho da Unesp, principalmente no meu campo de trabalho, que é na área de ciência e tecnologia de materiais. E a Unesp de Bauru oferece, então, um curso de pós-graduação que é muito conceituado no Brasil inteiro nessa área e possui pesquisadores de alto renome espalhados por todo o estado de São Paulo. Agora, o senhor foi bem recebido aqui na Unesp, inclusive com laboratório? Sim, sim. Então, a minha transição da USP Ribeirão aqui para a Unesp Bauru foi muito tranquila. Na época, o professor Varela era o pró-reitor de pesquisa e logo atendeu às demandas. Então, o laboratório que a gente vai ver imagens daqui a pouco foi construído logo que eu ingressei aqui e rapidamente, com a ajuda das agências de fomento, a gente montou o laboratório que também vai ser mostrado. Então, foi muito tranquila a transição e acho que é importante aqui frisar que a área de materiais na Unesp, de nanotecnologia, é uma área de ponta, competitiva não só no país, mas internacionalmente, tanto que recentemente a gente está aí com um projeto grande, né, que está para ser aprovado, né, está faltando poucos dias para a aprovação de um projeto chamado CEPID-FAPESP. O senhor falou em pós-graduação, o senhor falou em áreas de avanço em pesquisa. Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre graduação, ensino de física e pós-graduação, mas não agora. Depois de um breve intervalo, nós retornaremos com o professor Carlos Graeff, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências. Voltamos a apresentar Ciência Sem Limites, um programa dedicado a demonstrar as pesquisas e mostrar os pesquisadores do campus de Bauru da Unesp, hoje especificamente da Faculdade de Ciências. Ao meu lado, o professor Carlos Graeff, do Departamento de Física, o qual pertence também, responsável pelo Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. Daqui a pouquinho vamos falar especificamente sobre essas atividades. Professor Carlos Graeff, sobre a graduação, o senhor ministra aula para o ensino de física. Sim. E agora com um novo curso, ensino de física dedicado a materiais. Isso. Fale-me um pouco sobre essa sistemática da graduação e também o senhor é coordenador do Conselho da CAPES, coordenador da CAPES do Conselho Técnico Científico, isso, o qual o senhor está cadastrado no programa POSMAT. Isso. O senhor poderia falar alguma coisa? Hoje em dia, alunos de graduação de física não estão escassos? Não, essa questão da física a gente tem que separar em duas questões, né? A primeira é a licenciatura e o segundo é o bacharelado. Então, o Brasil, de maneira geral, é muito carente de professores de física no ensino médio. E esse é um problema que tem sido tratado de diversas maneiras, inclusive muito recentemente na CAPES, no CTC, no Conselho Técnico Científico, está em debate a criação de um programa de pós-graduação multicamp para o Brasil inteiro, chamado PROFIMAT, que visa justamente qualificar os professores do ensino médio para melhorar as técnicas de ensino, melhorar o seu desempenho em sala de aula. Bom, infelizmente, como todas as outras áreas, né, a área de professores para o ensino médio tem atraído muito poucos profissionais devido a várias condições, em especial baixa remuneração, condições de trabalho não ótimas, estou me referindo ao ensino público. E isso, logicamente, que tem sua repercussão nos cursos de licenciatura, em especial licenciatura em Física, tem uma procura relativamente baixa. Isso é um problema que a gente precisa atacar. E acho que a Unesp tem um papel muito importante no estado de São Paulo, porque ela oferece cursos de licenciatura de alta qualidade, e eu espero que ela continue nessa trajetória, que é muito importante para todo o desenvolvimento do Brasil. Agora, ensino de física e materiais, o que um profissional formado nessa área vai atuar?
Então, agora vamos para essa segunda parte. Então, a segunda parte do bacharelado. Nós criamos, muito recentemente, um bacharelado muito especial em Física de Materiais, porque esse é, de certa forma, como eu já tinha falado anteriormente, um ponto forte da Unesp. A Unesp é muito forte na área de materiais. Então, um aluno que venha estudar conosco lá em bacharelado em Física e Materiais vai ter um ensino de fundamentos de física muito forte, mas também vai ter uma introdução forte em uma área interdisciplinar que envolve, em especial, a nanotecnologia. Então, a nanotecnologia é uma área que começa a ter grande importância econômica. Então, vários produtos... O senhor pode dar um exemplo de nanotecnologia no nosso dia a dia? Então, vamos pegar aqui exemplos que já estão na prateleira. Então, shampoos que usam nanotecnologia para melhorar, por exemplo, o cabelo, né? Tornar o cabelo mais saudável. Existem vários fármacos que usam nanotecnologia. Então, um exemplo que eu dou aqui da Unesp, a Unesp gerou uma pequena empresa chamada Nanox, onde ela usa nanopartículas de prata para criar ambientes acéticos, ou seja, para matar os micro-organismos, bactérias, vírus e esse tipo de coisa, e já está sendo usado, por exemplo, em hospitais, certo? Então, a nanotecnologia tem um potencial de gerar muitos empregos e de tornar a nossa indústria mais competitiva. E na nossa região, o senhor acredita que esse campo está aberto? O campo está aberto, sem dúvida. Já existem empresas interessadas em utilizar nanotecnologia, em especial aqui na região tem de importante a questão de baterias. Então, essa é uma área que pode ter grande repercussão. Então, eu recomendo muito os alunos que considerarem fazer áreas que estão interessados em engenharia e coisas desse tipo, que considere o bacharelado em Física de Materiais. Física de Materiais, engenharia, tudo tem a ver com o pós-mate, né, professor? Exatamente, um bom ponto. Então, essa área de materiais é uma área interdisciplinar, e é isso que tem o diferencial do curso de graduação e da nossa pós-graduação, porque essa área de fronteira em que a gente está trabalhando com materiais muito avançados, materiais de escala nanoscópica, é necessário não só um conhecimento de física, mas um conhecimento de química, engenharia, biologia, em muitos casos, quando a gente está nessa fronteira biomédica, e isso é o que a gente desenvolve no nosso curso de pós-graduação, Ciência e Tecnologia de Materiais. Que tem um conceito elevado da CAPES, Isso, né? É um programa relativamente jovem, surgiu em 2004 e já está com uma nota chamada uma nota 5, que é das mais altas, né? Na CAPES as notas vão de 1 até 7 e é muito difícil em poucos anos um curso novo atingir uma nota 5. O senhor é coordenador da CAPES, do Conselho Técnico Científico. Isso. Fale rapidamente sobre esse cargo que o senhor tem na CAPES, mas só daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Ciência Sem Limites volta já. Voltamos a apresentar Ciência Sem Limites. O objetivo é mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores do campus de Bauru da Unesp. Hoje, da Faculdade de Ciências, o professor, cientista, pesquisador Carlos Graeff, responsável pelo Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. Professor, o senhor estava falando do seu cargo como coordenador pertencente ao Conselho Técnico Científico da CAPES. Isso. Conte pra gente. Bom, então, a CAPES está muito preocupada em aumentar a competitividade brasileira em várias áreas e, por isso, recentemente ela tem criado uma série de novas áreas chamadas de avaliação. Entre elas, a área de materiais foi criada em 2008, junto com biotecnologia, e o objetivo dessa criação é justamente fomentar a pós-graduações nessa área interdisciplinar, multidisciplinar, que se chama materiais, que é Ciência e Tecnologia de Materiais. Bom, eu fui o primeiro coordenador eleito dessa nova área
e, ao mesmo tempo, também fui indicado para esse Conselho Técnico-Científico, que é o conselho principal que faz a avaliação de tanto dos cursos novos quanto dos cursos já existentes, na hora de dar nota, essa nota que eu falei que é a Cursos de pós ou de graduação? De pós-graduação. O senhor é o único do campus de Bauru? Isso. Como coordenador, eu sou o único do campus de Bauru. Existem mais 2, um de Prudente e outro de Jaboticabal. Da Unesp, né? Da Unesp. Bom, parabéns por essa conquista, né, professor? Obrigado. Vamos, então, ver alguma coisa, as imagens, e queremos que o senhor fale sobre as frentes e as linhas de pesquisa do seu laboratório de novos materiais e dispositivos. O senhor pesquisa dosimetria. Sim. Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório que está mostrado aí. Nós estamos vendo aí o seu laboratório, né? Isso. Essa área de dosimetria é uma área muito importante porque ela envolve basicamente a tentativa de melhoria por exemplo, da radioterapia, certo? Então, as radiações ionizantes são muito importantes, mas também são muito danosas. Então, no caso do câncer, né, a radioterapia é usada para matar as células cancerígenas. E o importante é saber se a dose que a gente está dando, ou seja, a quantidade de radiação que a gente está usando naquele paciente é correta. São aqueles vidrinhos ali, professor? São aqueles vidrinhos. Então, o que a gente fez, a gente desenvolveu um novo dosímetro. A gente, a partir de polímeros, que são os que a gente chama geneticamente plásticos, né? A gente usa uns polímeros muito especiais, que são os mesmos polímeros usados para esses OLEDs, para os PLEDs que estão no Samsung, nesses celulares Samsung de última geração, o S3, ele usa esses mesmos polímeros, só que lá é para emitir luz, e no nosso caso a gente está usando para medir essas doses de radiação ionizante. Então, por exemplo, um profissional que trabalha no hospital em radioterapia, ele precisa saber se, por exemplo, ocorreu algum acidente e ele está exposto a essa radiação. Então, com essa mudança de cor, como está vendo agora nas imagens, a gente pode determinar a quantidade de radiação que aquele profissional recebeu. O mesmo dosímetro pode ser usado também na indústria de alimentos. Então, para a exportação, é importante que esse material vá com as condições sanitárias boas. E para isso, então, é usado a radiação ionizante. Então, esse dosímetro pode ser usado nisso também. Nós podemos entender essa dosimetria, você colocar uma roupa com esse material e passar por determinados locais para medição de radiação? Então, a gente pode até desenvolver para ter uma roupa, mas no momento que a gente está usando, vocês estão vendo, é um líquido. Então, o que ele teria é que ele colocaria esse líquido apropriadamente, por exemplo, no bolso, certo? Uma quantidade pequenininha, e aí mede essa mudança de cor e sabe se ocorreu um acidente ou não. Perfeito. E agora, professor, também ainda... Então, agora, outra linha de pesquisa que a gente desenvolve lá diz respeito, por exemplo, aos chamados biopolímeros semicondutores, que a gente mostrou ali logo rapidamente. Então, a gente trabalha com melanina, e a melanina é esse pigmento que a gente tem que dá cor para o cabelo, certo? A cor escura. E da pele também. E da pele, dos olhos, tudo que é escuro no corpo é feito de melanina. Então, a gente está desenvolvendo esse material porque ele tem potencial de ser usado da mesma forma como são os semicondutores tradicionais. Então, o senhor pode dar um exemplo disso, professor? Sim. Então, uma das possibilidades, como ele é um material natural, é que ele pode ser usado na chamada bioeletrônica. E os dispositivos de bioeletrônica, talvez um dos que chama mais atenção, que a gente espera poder desenvolver, são os fotocondutores, que no fundo seriam, por exemplo, para tentar resolver a questão do olho artificial, certo? Uma pessoa que fica cega, se a gente substituir o olho por esse material semicondutor, a pessoa pode recuperar pelo menos parte da visão. Então, traduzindo, o senhor quer dizer que possivelmente no futuro, as pessoas que tenham deficiências visuais possam vir a enxergar com essa pesquisa? Com esses materiais, com esse tipo de pesquisa, é possível. O senhor também pesquisa em energia solar. Isso. Mas o senhor só vai falar sobre energia solar no próximo bloco. Ciência Sem Limites é um instante só e já retorna.
Voltamos com o Ciência Sem Limites. Hoje, na presença do professor Carlos Graeff, cientista, pesquisador e professor do ensino de física, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Professor Carlos Graeff, o senhor pesquisa energia solar, células fotovoltaicas. O nome é estranho. O que o senhor tem a dizer sobre essa pesquisa? Então, essa é uma área que está em grande desenvolvimento no mundo inteiro, porque a gente sabe... É aquilo que nós estamos vendo? Isso, ali é a parte dos equipamentos que a gente usa para as chamadas células solares terceira geração. O problema todo é que a gente precisa encontrar formas alternativas de gerar energia. A gente sabe que o uso de combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão, gás, geram o chamado efeito estufa. Só que a gente precisa de energia, ninguém pode viver hoje em dia sem energia. Então, uma das alternativas são as chamadas células fotovoltaicas, onde a gente gera diretamente da luz solar energia elétrica. A pesquisa que a gente desenvolve aqui em Bauru é basicamente das chamadas células terceira geração. O que a gente está querendo é substituir as células solares que já são usadas hoje em dia. As células solares usadas hoje em dia são à base de silício. E silício é um material caro, difícil de produzir, mas que tem boas eficiências. Então, hoje em dia, até faz poucos meses, o governo do Brasil fez uma resolução onde a gente começa a normatizar o uso de células solares nas residências. Só para deixar claro, as células de silício são eficientes, mas, infelizmente, são muito dispendiosas, muito caras. O que o senhor está pesquisando é um novo material que pode ser aplicado numa área de maior capacidade, ou seja, uma área maior, porém de menos eficiência, é isso? O senhor podia dar um exemplo? Então, eu vou tentar ser rápido aí. A questão toda é o seguinte, é um mercado competitivo e a China domina o mercado de silício. Então, o Brasil teria muita dificuldade de entrar no mercado de células solares usando o silício. Alternativos são o uso desses novos materiais, entre eles, de novo, os materiais orgânicos, ou seja, os plásticos, os polímeros. Por quê? Porque é um material muito mais barato e muito mais fácil de trabalhar. Então, uma indústria para produzir uma célula solar dessa chamada terceira geração, o tipo de célula que a gente está desenvolvendo, é muito mais barata. Mas, logicamente, tudo tem seu preço. E o preço é que, geralmente, essas células orgânicas, para começo, ainda não estão no mercado. Então, ainda é preciso aí o desenvolvimento das condições, quanto tempo que ela funciona ou não. E existe, então, a questão da eficiência, que ainda é relativamente baixa, e a durabilidade. Então, nós estamos nessas frentes, tanto tentando melhorar a eficiência, procurando materiais diferentes, novos, usando a nanotecnologia, para produzir células solares mais eficientes e que durem mais. Então, esse que é o objetivo principal. Professor, nós podemos dar um exemplo... um exemplo hipotético, claro que a pesquisa ainda está em andamento. Seria como usar esse material para pintar uma janela, um telhado e usar essa energia futuramente para carregar um telefone celular, um laptop, um notebook? Exatamente. Então, a grande vantagem de usar esses materiais novos é que eles são flexíveis. Então, a gente não precisa necessariamente ter uma placa rígida, ela pode ser móvel, a gente até já tem proposta até de já semi-comerciais, vamos dizer assim, de empresas que estão lançando, de colocar nas costas da sua camisa uma célula solar que se adapte à costa da sua camisa. Então, enquanto você está andando, você está recarregando o seu celular. Ou então numa mochila. Então, você coloca o seu laptop dentro da mochila e vai recarregando o laptop. Mas, vamos dizer assim, o grande mercado mesmo que a gente acredita para essas células de terceira geração foi o que você mencionou. Por exemplo, colocar nas fachadas dos prédios, como ela se adapta muito bem a qualquer geometria, então o arquiteto pode planejar um teto todo bonito, sofisticado, e não vai ficar aquela célula feia de silício, assim, aquela placa rígida, vai ficar uma condizente com uma coisa. Professor, é muito relevante o seu trabalho. Nós gostaríamos de saber em que pé que está agora o andamento, né? Que conclusões ou que etapa o senhor classifica está o desenvolvimento? Então, nós temos uma série de colaborações, isso é importante a gente mencionar, que a ciência a gente faz com o mundo inteiro.
Então, nós temos colaborações com a França, com a Suíça, e nós estamos num desenvolvimento bastante avançado, vamos dizer assim, para o uso, por exemplo, de células solares especiais que utilizam bastante a chamada radiação do infravermelho, nisso numa colaboração com a Suíça. Outro desenvolvimento que a gente está bastante esperançoso de que o ano que vem a gente consiga atingir bons resultados é o uso dos chamados fullerenes, são materiais muito especiais, ficaram na moda aí por bastante tempo, porque eles têm um formato de uma bola de futebol, e usar esses fullerenos em células solares para aumentar a eficiência. Então isso, uma aluna minha vai fazer parte do doutorado dela na França, sintetizando esses novos materiais. Agora, não tem uma data prevista para concluir nenhum dessas frentes de trabalho, né? A questão toda da pesquisa em células solares é que é difícil a gente estabelecer uma data assim, olha, em 2 anos a gente vai conseguir isso. O que a gente vê é que tem uma progressão contínua das eficiências, da estabilidade desses materiais, mas sempre pode ocorrer alguma pesquisa inesperada, um resultado inesperado que faz mudar toda a filosofia. Diante da relevância do seu trabalho, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui no Ciência Sem Limites. Eu é que agradeço e parabenizo essa iniciativa da TV Unesp de trazer um pouco de ciência do que a gente faz nos laboratórios aqui na Unesp de Bauru. Espero que isso possa ser feito em outros campos da Unesp, para a população de maneira geral, porque é muito importante que a população fique sabendo que se faz boa pesquisa aqui no país e que a gente espera que isso se difunda cada vez mais. Parabéns para o senhor, parabéns para a sua equipe. Ciência Sem Limites chega ao seu final. Hoje conversamos com o professor Carlos Graeff, do Departamento de Física e responsável pelo Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. O Ciência Sem Limites tem o objetivo de mostrar e demonstrar os cientistas, pesquisadores, docentes, enfim, tudo que é produzido na área de pesquisa ou no campus de Bauru ou em qualquer campus da Universidade Estadual Paulista. Voltamos num próximo programa.